de Santa Catarina Labouré, parte 2. Amados ouvintes do Exército Branco, sejam bem-vindos ao volume 2 da continuação da vida da nossa querida Santinha, Santa Catarina Labouré, que teve as aparições de Nossa Senhora das Graças em Paris e cuja infância e vida religiosa contemplamos e conhecemos na parte 1 desta história. Vamos continuar a meditar na vida da vidente da Medalha Milagrosa após as aparições de Maria Santíssima e sua vida no asilo de Enghien. A gigantesca difusão da Medalha Milagrosa contribuía enormemente para a criação do clima de fervor que se apoderou do mundo inteiro em relação ao privilégio de Maria Santíssima ter nascido sem pecado. Pela invocação da Medalha Milagrosa, milhares de maravilhas aconteciam às almas que usavam a medalha. Portanto, a Igreja, que antes tinha dúvidas sobre Maria Santíssima ter pecado ou não, proclamou definitivamente sua tese final. Foi neste clima que, contagiando o magistério da Igreja, a levou a proclamar o dogma da Imaculada Conceição em 1854. Enquanto a medalha fazia maravilhas mundo afora, após as aparições, Catarina continuava relatando tudo ao padre Aladel, que agora acredita nela e decide ajudá-la. Catarina abraça a missão que Maria Santíssima a confiou, mantendo, sobretudo, o silêncio e o segredo de que ela é que tinha visto Nossa Senhora na Rua do Bar. Certa vez, uma religiosa falava sobre as aparições, dizendo que, com certeza, a vidente da Medalha Milagrosa havia sonhado com tudo aquilo. Catarina, incomodada, quebra seu habitual silêncio e diz: "Irmã, certo é que se uma irmã viu a Santíssima Virgem na capela, em perfeito estado de consciência, a viu em carne e osso." O noviciado chegava ao fim, e Catarina preparava-se com muito fervor e fidelidade para fazer os votos e tornar-se oficialmente uma filha da caridade. Isso aconteceu em 3 de maio de 1835, num domingo. Catarina, por fim, pronunciou os votos perpétuos. Logo, ela foi enviada para uma casa da congregação, que funcionava como um abrigo para idosos e enfermos, uma espécie de asilo. Neste lugar, ela passou 46 anos, se dedicando aos idosos e à prática da caridade, que era o espírito de sua congregação. Sua humildade, abnegação, oração profunda, obediência e vida segundo o Evangelho e amor a Deus fizeram dela uma grande santa. Em Enghien, ela cuidava da leiteria e do galinheiro, tratava dos idosos e doentes, zelava pela limpeza da casa, das roupas e principalmente da cozinha. Todas as irmãs sabiam que ela era uma antiga noviça da Rua do Bar e que provavelmente conviveu com a vidente da Medalha Milagrosa, ou era ela mesma a vidente. Mas, por muitos anos, somente o padre Aladeu conhecia que Catarina era a vidente da Rua do Bar, sem nada contar para ninguém, alegando tratar-se de um segredo de confissão. Ela já era venerada em vida por muitas irmãs que já viam grandes traços de santidade nela, principalmente após descobrirem mais tarde que ela é que tinha visto a Virgem na capela da Rua do Bar. Muitas vezes, quando Catarina passava pelos corredores do asilo, as irmãs baixavam a cabeça e faziam reverência, ou se ajoelhavam sem que ela o visse, pois se consideravam muito afortunadas de tão santa presença ao seu lado. O asilo de Enghien está situado no número 77 da Rua Rivoli, em Paris, fundado pela família Orleans e destinado para o cuidado das filhas da caridade de São Vicente. Esta hospedagem fora fundada poucos anos antes pela Duquesa de Bourbon, em memória do seu filho, o Duque d'Enghien,
cruelmente fuzilado por Napoleão. Vale a pena fazermos algumas considerações sobre o silêncio, que tem seus aspectos positivos e negativos. Embora no caso de Santa Catarina, ao conhecermos sua vida, descobriremos imediatamente que o silêncio era às vezes fruto e instrumento de sua grande humildade. Nunca falou com o fim de atrair a atenção ou a admiração dos demais, em razão das grandes e extraordinárias graças que recebeu do Senhor. E mais, nunca falava de si mesma, mas sempre permanecia silenciosa, dirá Soror de la Rey, interrogada durante o processo da causa de beatificação. Mais de uma vez, irmã Catarina respondeu com um silêncio, acompanhado de um sorriso. As irmãs que se dirigiam a ela com palavras de certo desprezo. Soror Gil Moreno dirá 5 de julho de 1909. Uma de suas companheiras a tratava de tonta e boba. Ela não respondia uma palavra e se concentrava em sorrir. Este silêncio refletia de novo a grande humildade e caridade de nossa irmã. O silêncio de Santa Catarina não era indiferença, nem mau humor, nem desprezo, mas fruto de um coração que sabia se colocar em último lugar e deixar que as pessoas dela achassem o que quiserem, sem perder a paz interior por isso. Muitas irmãs a acusavam de abandonar o recreio para ir à capela. As testemunhas do processo ratificam essa afirmação. Catarina se dirigia regularmente para a capela, menos quando algum ancião enfermo precisava de seus cuidados. Irmã Catarina falava muito pouco, porém o fazia sempre muito bem. Cada palavra que dizia era oportuna para levar a Deus e dar ânimo, disse Soror Korsnar no processo canônico. Não era expansiva, falava pouco. Se lhe pedissem conselho, dava-o de maneira simples, em poucas palavras e sempre com muito acerto. Era o Espírito de Deus que falava por ela, disse Soror Tangu. Para Santa Catarina, o silêncio é, antes de tudo, o ambiente onde se cultiva uma grande união com o Senhor, união que refletia em toda a sua pessoa e atitudes. Eu estava impressionada pelo espírito de silêncio e de recolhimento de Soror Catarina, disse Soror Mausch em seu testemunho de 2 de julho de 1909. Sua união com Deus se refletia perfeitamente sobre o seu rosto, que ao olhá-lo eu não cessava de admirá-la. Sua santidade de vida e, sobretudo, sua humildade e sua caridade extraordinárias com o próximo, especialmente com os anciãos que cuidava, só podem ter explicação em uma vida profundamente enraizada em Deus. O silêncio predispõe facilmente a escutar, prepara o ambiente propício não só para escutar a Deus, senão também ao próximo. Suas 2 horas de conversa com Nossa Senhora, na noite do dia 18 para 19 de julho, preparam-na sem dúvida para este importante serviço de escuta. Ali, Catarina aprendeu a vez e o valor do silêncio, da escuta e da palavra. Até o fim de sua vida, Catarina padeceu o martírio de não ser atendido o pedido de Nossa Senhora de confeccionar uma estátua sua com um globo nas mãos, no lugar onde lhe apareceu. Suas confissões lhe proporcionaram mais de um desgosto, posto que nem sempre lhe foi dado crédito e nem se respondeu a tempo ao que pedia. Porém, apesar disso, a vidente, vencendo sua timidez, falou quantas vezes se fez necessário para levar adiante o encargo recebido. Ademais, não se contentou com falar às suas contemporâneas, senão também, apesar de sua pouca cultura e deficiências de estilo e ortografia, deixar por escrito para a posteridade o relato das manifestações de Maria. Nestes escritos, nem palavras inúteis, nem preocupações de estilo, nem complexos por não saber expressar-se corretamente. Não buscou enaltecer a si mesma, nem a glória humana que pudesse advir dos privilégios de que foi objeto. Só a movia a missão confiada pela Mãe de Deus.
Santa Catarina pôs ao serviço da caridade com o próximo tanto seu silêncio como suas palavras. Os anciãos a ela confiados encontravam em Soror Catarina compreensão, atenção e perdão. Seu comportamento com os que abusavam da bebida era considerado demasiado indulgente. Uma de suas companheiras de comunidade, Soror Charvier, como tantas outras testemunhas do processo de beatificação, disse o seguinte sobre ela: ela era indulgente com seus anciãos, repreendia-os quando algum deles voltava bêbado à casa. Nós lhe dizíamos: por que não lhe repreende com mais rigor? Ela respondia: não lhe posso repreender com mais vigor, porque vejo nele nosso Senhor. Vale ressaltar que as repreensões de Catarina eram livres de gritos, raivas ou acusações. Era doce, porém firme e autoritária, como uma mãe. Catarina seguiu perfeitamente a regra da ordem que diz o seguinte: guardem-se em suas conversações de se ocupar de falarem dos defeitos do próximo, e muito menos os de suas irmãs. E como o silêncio é o meio mais eficaz para evitar não só uma multidão de faltas contra a caridade que se cometem com a língua, como também outros muitos pecados que resultam do falar demais, segundo o testemunho da Sagrada Escritura, que propõe um especial cuidado em observar o silêncio. O padre Aladel estava decidido a falar com o arcebispo de Paris, e faz bem, porque o prelado quer muito a Santíssima Virgem. Ele escuta com atenção e autoriza que se cunhe a medalha, nos dizeres: que se difunda simplesmente esta medalha. Julgaremos a árvore pelos seus frutos. Enquanto as primeiras medalhas são difundidas, ressurge em Paris uma terrível epidemia de cólera, doença horrível que causava morte a muitas pessoas porque não existia cura. As pessoas são dominadas pelo pânico, pelo medo e pelo desespero. Mas com toda a naturalidade, as irmãs, inclusive Catarina, começam a distribuírem as medalhas aos doentes de cólera, recomendando-lhes muita confiança em Nossa Senhora e que rezassem a oração gravada na medalha: ó Maria concebida sem pecado, etc. E os primeiros milagres então surgem. A pequena Caroline Neynan, de 8 anos, era a única da classe das Filhas da Caridade que não tinha recebido a medalha. Contagiou-se de cólera e adoeceu seriamente. Uma irmã deu-lhe a medalha, e a pequena restabeleceu-se imediatamente e pôde retornar às aulas 2 dias depois. Uma senhora da aldeia de Mitre, na região de Millau, estava grávida e foi contagiada pela doença de forma muito grave. O médico não tinha esperança de salvá-la. Deram-lhe a medalha e ela se curou em poucos dias. E a criança nasceu com boa saúde. Na mesma aldeia, entregaram a medalha a um menino aleijado de 5 anos que nunca conseguira andar, apesar de numerosos médicos terem sido consultados. Logo no primeiro dia de uso da medalha, ele começou a andar. Rapidamente, a medalha era apelidada de Milagrosa. Começou a ser conhecida e a falar-se dela em toda a França e até mesmo nos países vizinhos. Todo mundo queria uma medalha. Mas é necessário dizer que medalha milagrosa não é um objeto mágico, um gênio da lâmpada ou coisa do tipo. É a Santíssima Virgem que opera os milagres para aqueles que levam a medalha com confiança e amor, e além da cura, desejam a conversão pessoal. Levar a medalha milagrosa ao pescoço é colocar-se sob a proteção de Maria Santíssima. É afirmar que a amamos e que ela nos ama. Contudo, usar a medalha não é sinal de cura imediata. Cada caso é um caso, porque cada doença há uma razão diferente. As pessoas que não alcançavam sua cura através da medalha entendiam que deveriam sofrer e oferecer aquele mal pela conversão dos outros. Mas a cura da alma era sempre concedida a todos que levavam a medalha ao pescoço. Um soldado do hospital de Alençon,
encontra-se prestes a morrer. Dizia coisas horríveis contra Deus e negava-se a preparar-se para entrar na eternidade. Temendo que, morrendo nesse estado, ele acabasse indo para o inferno, uma irmã colocou uma medalha milagrosa perto de sua cama enquanto ele dormia. Quando acordou, exclamou fitando o local onde haviam colocado a medalha: "Por que puseram lá uma luz? O que aquela luz faz ali?" Porém, não havia ali nenhuma luz, havia somente a medalha. Pouco tempo depois ele acrescentou: "Ai, meu Deus, tende piedade de mim, tende misericórdia de mim." A seguir, pediu um sacerdote para se confessar e obteve deste modo o perdão dos seus pecados. Ao longo dos 2 dias que se seguiram, segurou na mão o crucifixo e a medalha milagrosa, oferecendo com coragem os seus sofrimentos a Deus. Pouco antes de morrer em paz, disse: "O que me entristece é ter amado a Deus tão tarde e não amá-lo hoje mais ainda." Multiplicaram-se as narrações das curas, das conversões e da proteção da Virgem Santíssima para aqueles que levam a sua medalha com confiança e com amor. O padre Aladel está agora plenamente convencido da verdade. Redige um pequeno livro com a história das aparições, sem revelar o nome de Catarina. E ali relata numerosos milagres ocorridos na França e no mundo inteiro. Chegara o ano de 1870. Começa a guerra. A guerra profetizada por Nossa Senhora Santa Catarina. Os prussianos invadiram naquela ocasião a França e cercam Paris. Torna-se muito difícil sair ou entrar na cidade. A comida começa a faltar, sobretudo para os pobres. Catarina e as outras irmãs fazem o que podem para atender os doentes, os feridos, os pobres e as pessoas do bairro. Mas a França é vencida pelo inimigo e os prussianos invadem Paris. Na cidade de Paris, os revolucionários tomam poder. Esta revolução chama-se Comuna e os revolucionários são os comunards, ou seja, os comunistas. São ferozes e pretendem destruir a religião. Detestam os sacerdotes, o rei e o bom Deus. Durante 3 meses, fazem reinar o terror. Fuzilam todos os que não concordam com eles. Perecem desta forma muitos inocentes. Não respeitam nem o arcebispo de Paris, Monsenhor Darbois, que é fuzilado com mais de 20 sacerdotes. Profecia esta, queridos ouvintes, que vimos no 3º capítulo da nossa série de La Salette, O Relógio de 1846, que está disponível aqui em nosso canal para assistir. Durante todo este tempo, as irmãs correm um risco muito grande, pois os revolucionários invadiam muitos conventos, matavam, estupravam e violentavam muitas irmãs. Somente Catarina não tivera medo. Sabia de antemão o que aconteceria e dissera-o a uma das irmãs: "Teremos a guerra, uma guerra mais terrível do que a outra e ainda mais mortífera. Ai, meu Deus, quanto sangue e quantas ruínas!" Mas, acima de tudo, Catarina sabe que pode contar com a proteção da Santíssima Virgem. A Virgem vigiará, ela protegerá tudo, e não nos acontecerá mal algum, eu vos garanto, afirmava ela às irmãs inquietas. Na tarde da Páscoa, durante a Revolução, um grupo de revolucionários agitados invadem o Hospital das Irmãs. Estes vêm buscar 2 soldados feridos durante a guerra contra os prussianos, acusados sem razão de serem os inimigos do povo. Querem levá-los à força para a prisão. A irmã superiora que dirigia o hospital diz que não sabe do paradeiro dos soldados, tentando salvar suas vidas. Após os revolucionários deixarem o hospital, ela vai procurar os 2 soldados na prisão e os traz de volta para o hospital a fim de escondê-los dos revolucionários. Contudo, no dia seguinte, os revolucionários retornam ao hospital. Por sorte, os soldados fogem a tempo. Os revolucionários têm notícias que os soldados haviam sido levados ao hospital de volta durante sua ausência.
Procuram os soldados por todos os lados, mas não os encontram. Encolerizados, querem levar a irmã superiora. Ameaçam-na com as suas armas. As outras irmãs, junto com Catarina Labourré, declaram que se os revolucionários levarem a superiora, todas elas irão com ela. Diante desta coragem, os revolucionários recuaram e foram embora, deixando as irmãs em paz. Estão todas de acordo que a superiora deve fugir para outra casa da caridade, pois os revolucionários poderiam retornar para procurá-la. Irmã Catarina, agora a mais idosa, encarrega-se dos cuidados do hospital no lugar da superiora. Para evitar que os revolucionários retornem, vai ela mesma vê-los pessoalmente no seu quartel-general. Existem lá mais de 60 homens de aspecto perverso, cingidos de grandes cintos de tecido vermelho. Catarina explica que os soldados feridos são inocentes e que foram embora. Furiosos, os revolucionários insultam-na e querem prendê-la. Ela replica cheia de coragem: "Mostrem-me agora a ordem e o documento que vos autoriza a me prenderem." "Esta é a minha ordem", diz o comandante puxando a sua arma. Vários homens fortes rodeiam Catarina e querem prendê-la. Então, um dos soldados de quem Catarina cuidara quando estava ferido no hospital, pega-a pelos braços e puxa fortemente para trás a fim de a salvar. Catarina consegue então, pela proteção de seu amigo, sair ilesa do quartel, apenas com alguns hematomas nos braços. A Santíssima Virgem a protegera dos comunistas. Sempre que podia, Catarina distribui medalhas até mesmo aos revolucionários, que as recebem com respeito. Catarina carrega sempre medalhas nos bolsos, distribuindo-as a todos que encontra. Os revolucionários o sabem e muitos deles, quando a veem, correm para as pedir. "Vamos pedir medalhas à irmã Catarina. Ela já as tem dado aos nossos camaradas." "Mas para que vos serve, se não acreditais em nada?" pergunta uma irmã que os vê passar pedindo medalhas. Eles respondem: "É verdade que não acreditamos em nada, mas cremos nessa medalha. Ela já protegeu a outros e também nos protegerá." Mesmo aqueles que, revoltados, proferem insultos contra a religião, Catarina dá medalhas para que a Santíssima Virgem os converta. Entre os revolucionários há muitas mulheres revolucionárias que também levam uma grande faixa vermelha à cintura. Certo dia, essas mulheres chegam à escola dirigida pelas irmãs para lecionar no lugar das religiosas. Não querem mais que se fale de Deus às crianças e imediatamente fazem retirar o crucifixo que está na parede. Quando a nova aula vai começar, uma aluna põe-se de joelhos. Logo toda a classe a imita. "Perdão, senhora, mas ainda não fizemos a oração." A nossa professora sempre começava a aula com uma oração. A piedade das pequenas causa grande furor às revolucionárias, que pretendem apagar completamente das almas delas o amor a Deus e a Nossa Senhora. A mais temida dessas mulheres chama-se Valentim. Ela criou muitos problemas para as irmãs, mas está longe de suspeitar o que lhe acontecerá. Uma noite, 2 revolucionários armados vêm procurar Catarina e a levam consigo. Antes de partir, ela repete para as outras irmãs que nada lhe acontecerá. Somente pede que rezem. 2 horas mais tarde, Catarina já estava de volta. Os revolucionários tinham-na levado para que acusasse a revolucionária Valentim. Estavam determinados a matá-la por a considerarem malvada e problemática demais. Contudo, Catarina salvou-lhe a vida, graças às suas respostas cheias de bondade. Não se sabe se Valentim se converteu ou não, mas com certeza ficou no seu coração um forte sentimento de gratidão àquela irmã da caridade que lhe salvara a vida. Um grupo de revolucionários invade um dia a casa das irmãs mais uma vez. Em meio de muitos insultos e ameaças, decidem fazê-las prisioneiras.
Catarina, muito calma, passa pelo meio deles e oferece medalhas, e muitos as aceitam. O chefe, chamado Ciron, é um verdadeiro bandido que já passara pelo cárcere. Chega anunciando que fará todas as maldades possíveis com as irmãs. Catarina dá-lhe também uma medalha, e de repente Ciron exclama: "Ai, estou completamente mudado", disse então, tocado por algo que o conteve. Mesmo tendo se sentido tocado, Ciron faz as irmãs de reféns, mas nada de mal lhes fez. Ao longo de 3 dias, as religiosas ficam prisioneiras. Fecharam-se na lavanderia para se proteger. À noite, os revolucionários encontraram garrafas de vinho na adega e começaram a beber. Embriagados pela bebida, começaram a ameaçar as irmãs. No entanto, chegando à porta da lavanderia, hesitam ao verem Ciron, o bandido-chefe que usa a medalha, dizer bem alto: "Não temam nada, irmãs. Eles terão de passar sobre mim antes de chegar até vós." Impedidos de entrarem para fazerem mal, todos deitaram-se diante da porta e caíram num sono profundo. Sem fazer nenhum barulho, as irmãs saem durante a noite e vão esconder-se em outro lugar, e no dia seguinte vão embora. Antes de partir, Catarina e todas as irmãs vão rezar e cantar diante da imagem de Nossa Senhora que se encontra no pátio. Nenhum dos revolucionários ousa intervir. Catarina pega então a coroa que está sobre a cabeça da imagem da Virgem e promete: "Ó minha mãe, eu vou-la trarei de volta daqui a 1 mês, a 31 de maio." Os horrores se multiplicam. Um batalhão de revolucionários que se apelidam os Vingadores da República concentram-se na igreja de Notre-Dame des Victoires. Há neste local uma associação que tem por emblema a medalha milagrosa. Cheios de fúria, os revolucionários quebram tudo, principalmente fazendo o grande sacrilégio de abrir os túmulos do interior da igreja. Quando irmã Catarina soube disso, declarou: "Mexeram com Nossa Senhora. Não se preocupem, pois eles não irão muito longe." Com efeito, na semana seguinte, o exército francês entra em Paris e esmaga os revolucionários. Poucos dias depois, as irmãs já podem voltar para sua casa. Irmã Catarina traz de volta a coroa da imagem de Maria, que fora um pouco danificada pelos bandidos. "Eu vos tinha prometido, minha boa mãe, que voltaria para vos coroar antes do fim do mês. Aqui está vossa coroa de volta", disse ela. Catarina se preparava cada dia mais para a morte. Exercício santo que impede do cristão esquecer e desleixar de sua salvação. E a cada festividade ou celebração anual que participava, dizia: "É a última vez que celebro esta festa. Eu não verei o ano próximo. Não querem me acreditar, mas repito que não verei o ano de 1877. Catarina era a mais velha no asilo desde 25 de novembro de 1871. Após o falecimento da irmã mais velha, Vicente Bergerot, e à época, a irmã Catarina já contava 65 anos de idade. Porém, desde agosto de 1876, suas forças se declinavam a olhos vistos, tanto que precisou guardar o leito, a fim de aliviar suas crises de asma, tosse e dores nos joelhos. Há irmãs no noviciado que não usam a medalha, e ninguém se preocupa em lhes dar uma, queixou-se um dia Catarina. Vendo aproximar-se sua hora, o pensamento da morte não lhe deixava, e continuava exclamando: "Eu não verei o ano que vem, e quando eu morrer, não será preciso levar meu corpo para o cemitério, serei enterrada debaixo da capela." Esta profecia se concretizou, tendo sido inicialmente enterrada num túmulo construído embaixo do assoalho da capela do asilo, ainda não usado por ninguém, por vontade da superiora na época, irmã Mazin. Em novembro daquele ano, já bem melhor, Catarina obteve autorização de participar do retiro anual na Casa Mãe das Filhas da Caridade, na Rua Edubar, 140.
local das aparições quando ela era noviça. Participou ativamente de todos os exercícios juntamente com as demais irmãs, como de permanecer ajoelhada nos momentos apropriados, embora fosse a mais idosa e sofresse das doenças antes citadas. Com certeza, Catarina visitou o mosteiro, o convento, a casa-mãe das Filhas da Caridade, memorizando a linda noite de 18 para 19 de julho, quando ela viu a Santíssima Virgem na capela. Com certeza ali Catarina sentiu a saudade de ver a Mãe de Deus. Após o retiro, ela retorna para Enghien e voltou a piorar, ficando de novo de cama. Entretanto, para sua grande alegria, sua superiora, a irmã Dufés, em 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, resolve levá-la mais uma vez à Capela das Aparições na casa-mãe. Após participar da celebração festiva, Catarina sofreu um pequeno acidente no caminho. Ao subir na carroça para a volta, Catarina caiu e deslocou o pulso. Não disse palavra alguma e ninguém se deu conta do acontecido. Ela mesma enrolou num lenço o braço machucado. — O que houve, irmã Catarina? Perguntou a irmã Dufé. Ela mostrou o punho enfaixado do outro braço e respondeu alegremente: — Ah, irmã, estou levando o meu buquê. Todos os anos a Virgem Santa o manda deste modo. Catarina tomava como dádiva as alegrias e infortúnios, e irmã Charvier não ficou menos chocada. Ela lhe faz cada uma à Virgem Santa? Catarina respondeu: quando a Virgem Santa nos manda um sofrimento, é uma graça que recebemos. Sim, tudo era graça para Santa Catarina. Ainda no mês de dezembro, dia 30, Catarina foi visitada pela irmã Cosnar, que esta queria ter uma conversa mais íntima com a vidente, mas havia outras irmãs no ambiente, tendo então a visitante se aproximado do leito e murmurado: minha irmã Catarina, quereis partir sem me dizer uma palavra sobre a Santíssima Virgem? Irmã Catarina então soprou-lhe estas palavras: nada posso dizer. Compete ao padre Chavalier dizer o que sabe. Cuide para que rezem, que o bom Deus inspire os superiores a honrar Maria Imaculada. Ela é o tesouro da comunidade. Que rezem o rosário. As vocações serão numerosas se forem aproveitadas. Elas diminuirão se não forem fiéis à regra, à Imaculada Conceição e ao rosário. Já não somos suficientes servas dos pobres. É preciso que as postulantes vão aos hospitais para aprenderem a se superar. Na véspera da morte de Catarina, alguns meninos vieram desejar-lhe boas festas. Ela diz-lhes: portai-vos bem, crianças, obedecei e a Virgem vos amará. Irei rezar por todos vocês. No dia seguinte, a 31 de dezembro de 1876, às 19 horas, rodeada por suas irmãs de congregação que recitavam as orações dos agonizantes, a ladainha da Imaculada Conceição e outras preces, a vidente da Santíssima Virgem pede que lhe enviem medalhas com as quais faz pacotinhos para oferecer. Depois, como anunciara, perto das 7 horas, ela adormece numa morte muito doce, enquanto as outras irmãs repetem muitas vezes junto a ela: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deixava este mundo rumo ao repouso eterno, ou como costumava dizer quando era questionada se não tinha medo da morte: medo? Por que hei de ter medo, se vou encontrar a Nosso Senhor, Maria Santíssima e São Vicente? Eis, portanto, a nosso ver, o testamento de Santa Catarina Labouré: honrar Maria Imaculada por meio da fidelidade à regra, à Imaculada Conceição e ao Rosário. Nos primeiros dias do ano de 1877, a irmã Catarina é enterrada na capela da casa de Riuli. Foi canonizada 70 anos após a sua morte, em 1933. O corpo de Catarina é transferido para a capela da Rue du Bas
e colocado sobre o altar da Virgem com o globo, onde lá permaneceu até os dias de hoje, para todos aqueles que visitam a capela da Medalha Milagrosa. Não podemos finalizar esta história sem narrar uma das principais, se não a principal conversão alcançada pela Medalha Milagrosa, a conversão de Alfonso Ratisbonne. Em 20 de janeiro de 1842, 12 anos depois das aparições a Catarina Labouré, Afonso Ratisbonne era um jovem judeu, rico e ferrenho, descrente da religião católica. Criticava veemente a Igreja de Roma, o Papa e a doutrina. Seu irmão havia se convertido ao catolicismo e se tornara sacerdote. Afonso era noivo e estava de viagem de férias em Roma. Conheceu diversas pessoas, das quais ficou amigo de 2 senhores que intensificaram a rezar por ele. Um deles, o senhor La Ferronnays, que morreu repentinamente e, antes do ocorrido, prometeu de pedir a Deus por meio de Maria Santíssima pela conversão de Afonso. Presenteou-o com uma medalha milagrosa e pediu que Afonso copiasse a famosa oração Lembrai-vos, Piíssima Virgem Maria. Afonso quase não se conteve de raiva, mas o fez por etiqueta social. No dia 20, acompanhou seu amigo Teodoro de Bussier à igreja de Santo André delle Frate, no centro de Roma, porque este deveria providenciar os funerais de La Ferronnays. Afonso ficou esperando na igreja. Andando por dentro dela, cheia de obras de arte muito belas, as quais Afonso olhava com certo desprezo, quando de repente a igreja fica completamente escura aos seus olhos e uma grande luz sai de um altar à esquerda. Afonso narra o que viu. Eu vi de pé sobre o altar, viva, grande, majestosa, cheia de beleza e misericórdia, a Santíssima Virgem Maria, como está representada na medalha milagrosa da Imaculada Conceição. A esta visão caí de joelhos no lugar em que me encontrava. Tentei várias vezes levantar os olhos para a Santíssima Virgem, mas seu fulgor e o respeito me fizeram baixá-los, sem me impedir, entretanto, de sentir a evidência da aparição. Fixei os olhos sobre suas mãos e nelas percebi a expressão do perdão e da misericórdia. Em presença da Santíssima Virgem, embora ela não me tenha dito uma única palavra, compreendi o horror do estado em que me encontrava, a deformidade do pecado, a beleza da religião católica. Numa palavra, compreendi tudo. Quando a aparição desapareceu, Afonso caiu de joelhos e, em lágrimas, aceitou a fé católica. Após Teodoro voltar da sacristia, encontrou Alfonso chorando e este lhe explicou tudo. Talvez o conde La Ferronnays tenha oferecido sua vida a Deus em troca da conversão de Ratisbonne. Soube-se que ele rezara 50 vezes o Lembrai-vos, Piíssima Virgem Maria, pela conversão de Alfonso, e morrera repentinamente durante a noite enquanto rezava. Por isso, a teoria de que tenha oferecido sua vida a Deus pela conversão de Ratisbonne. A vida de Santa Catarina Labouré é um portento de santidade e amor a Deus. Uma simples camponesa insignificante aos olhos do mundo, mas grande aos olhos de Deus. Catarina Labouré nos ensina que para sermos santos só necessitamos de uma única coisa: amar a Deus e a Virgem Maria até o auge. E nisso consiste as palavras de nosso Senhor no Evangelho: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Amados ouvintes do Exército Branco, finalizamos aqui a belíssima história das aparições de Nossa Senhora das Graças, da vida de Santa Catarina Labouré e a verdadeira história da medalha milagrosa. Que possamos ter em nossos corações a verdadeira devoção a Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina, que possamos usar a medalha milagrosa com amor no nosso peito,
rezarmos o texto da Imaculada Conceição, que nada mais é do que rezar nas contas do texto a oração gravada na medalha, e assim alcançarmos as grandes graças da Santíssima Virgem Maria. Santa Catarina Labouré, rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até a próxima.